Hoje é um dia de review muito sério, né? Tipo, eu vou falar um pouquinho sobre Kamen Rider Kiba, né? Ou Kiba, né? Ah, porque, pra mim, assim, a série, tipo, ela é boa, mas com alguns problemas, né, pessoal? Tipo, eu planejei todo um roteiro, vi ele, né, tudo. E realmente, galera, eu tava tão animado pra assistir essa série, assim, tudo, né? No começo até deu uma animada, mas depois deu uma cansadinha, né? Então estamos aqui para fazer uma review sincera sobre essa série, né? Tipo, se foi realmente bom, né? Mas enfim, galera, enfim. Kamen Rider Kiba trata-se de uma história bem maluca mesmo. Tipo, Fangaire que apareceram do nada, assim, né? E uma organização foi feita para cuidar desse tipo de monstro, assim, tudo mais, né? E a história se passa em dois tempos, passado e presente, né? No começo, a história do presente, né? Tem um protagonista que não me bateu bem, o Ataru, né? Ele não me caiu bem, também por conta do ator escolhido, né? Porque ele ficou meio que sem reação, sem o carisma, assim, sabe? E parecia que nada conversava com ele, assim, tudo mais, né? Mas enfim, galera, enfim, né? A série começou bem até, né? Tipo, a gente nem se preocupava tanto com o que acontecia no presente, porque tudo estava acontecendo no passado, assim, a história do passado foi muito mais interessante do que a história do presente, do protagonista, né? E a história inteira se centra nos personagens de terror, o Kiba, o Ikki, assim, sabe? Mas ao invés de ser a história só do Kiba, tipo, conta um turbilhão de história no passado, ou seja, tem a história própria do primeiro Ixa, assim, do primeiro projeto do Ixa, porque que é um rider secundário que ele é bonito até, mas não é aquelas coisas, né? Não é aquelas coisas, gente. Então, eu digo que o passado foi muito bom até uma parte da série, né? Assim, porque a partir da metade, assim, ela começou a meio que dar uma enrolada, um cansaço, né? E eu quase resolvi parar, coisa que eu não gosto muito. Tipo assim, eu assisto até ir no fim. Tipo, como foi Shinkenger, eu assisti até o fim e no final eu não gostei da série, né, também, né? E realmente é Kamen Rider Kiba, né? O começo tem todo um arco no passado que se conecta com o presente, né? Muito bem arrumado, muito bem produzido, assim, muito bem mais empolgante, né? Mas depois tem um episódio lá que o Kamen Rider X ele vai pro passado para tentar evitar alguma coisa, né? E tem um encontro lá com todo mundo, tipo a Queen do passado, o pai do Wataru, assim, sabe? Ele tem um encontro, assim, né? E depois ele resolve a questão no passado para evitar que a equipe do presente acabe naquela situação, né? Que eu não vou falar, né? Porque senão seria um baita de um spoiler, né? Que acabe numa situação complicada, né? O pessoal do presente, né? Digamos assim. E temos também, né? Tipo, tem uma série de motivos isso daí, né? E a partir daí, tipo, começa a enrolação, a aceleração, coisa que não devia ter, sabe? Podia fazer um plot tão da hora, porque pensa comigo, tipo, chegou lá a questão da Queen, assim, tudo mais, e o pai do Wataru que já tava tendo um caso aí com outra pessoa, né? Assim, tava meio que se apaixonando pela Queen, ou seja, a Queen é praticamente uma rainha que mata os fangaires que não amam os humanos, sabe? E isso meio que ficou ruim, galera, ficou ruim. A Queen queria aprender mais sobre amor, assim, tudo mais, né? Eu até aprovo isso, né? Mas podia ser de um jeito totalmente diferente, né? Totalmente diferente, não chegar no ponto que chegou,
né? Porque a série quebrou a partir daí. Começou a enrolação, ficou demorando muito pra mostrar o passado, assim, coisa que eu amava demais, tipo, era a história do passado, porque a história do presente não agregava nem um pouco, né? Aí depois eles começaram a acelerar demais, assim, tudo mais, e colocar um baita plot, da segunda metade até o arco final, assim, né? Da segunda metade da série até o arco final foi pura. Foi um arco interessante, mas também foi um arco que não me caiu muito bem, porque mudou praticamente tudo as esperanças que a gente construiu desde o início da série. Tipo, no início da série dá a entender uma coisa, mas depois no final eles mudam, tipo, como se tudo que tivesse acontecido lá atrás não importasse, né? Tipo, tem um vilão aí chamado Uruk, né? Que é do arco da mãe da Megumi, né? Que praticamente matou a mãe da Megumi, e também eu não sei como, porque eu não sei como eles explicaram como a Megumi tipo assim, morreu, assim, sabe? Ou praticamente como assim, digamos, que não explicaram muito bem, tipo, como a mãe da Megumi morreu, assim, as coisas não explicaram absolutamente quase nada que foi construído desde o início da série, tipo, e realmente até o final, tipo, a gente só tem flashback da mãe da Megumi pegando ela, assim, dizendo Megumi, e a gente nem sabe com quem que a mãe da Megumi se casou, né, porque por conta daquela treta do passado lá, com a Queen e o pai do Wataru, que não era pra ter sido, né? Porque a Megumi e o Wataru eram pra ser irmãos, sabe? Era pra ser realmente irmãos. E dava a entender isso desde o início da série, né? Aí depois chegou aí essa Queen aí no passado, né? E acabou com tudo, tipo, a série não ficou sem graça, mas ficou praticamente cansativa e acelerada, né? E a gente meio que sente que muitos personagens que deviam ter um destaque maior também, né? Não se deram muito bem, né? A partir daí, sabe? Tipo, temos lá a nossa querida menina lá, né? Sempre tem que ter uma menina nas séries de Kamen Rider, né? Temos aí aquela menina lá que é amiga do Wataru, que gosta dele e meio que se comporta como mãe dele, assim, no início da série, né? Até uns episódios aí, depois ela some, desaparece, depois volta, depois some, e é praticamente assim, né? E depois disso o Wataru, eles inserem um novo personagem, né? Chamado Kengo, né? O Kengo-san. E ele é praticamente melhor amigo do Wataru, assim, tudo mais, né? Tem um arco até interessante, assim, sabe? Mas depois ele fica com raiva do Wataru, né? E depois ele fica de mal do Wataru, né? Assim, tudo. Umas palhaçadinhas, assim, aqui e ali, né? E depois ele é esquecido, tudo mais. E assim, da mesma forma que o Ixa é um Rider secundário, só que esquecido. Tipo, pra mim ele é o pior Rider secundário, assim, tudo mais. Porque a partir da entrada do Kamen Rider Saga, ele é meio que... O Kamen Rider Ixa não agregou muito, se tornou um bobão, assim, tudo mais. Parece que da metade pro final da série, todo mundo se tornou bobão, sabe? Todo mundo se tornou idiota e não muito inteligente. Tudo mais. Eu amava muito quando chegava uma cena do passado, porque isso me interessava mais, galera. Eu pude até chamar por um momento a série de Kamen Rider Ixa, porque o presente não agrega em nada com o passado. Tipo, essa coisa de voltar no tempo pra mudar tudo, assim, fazer um paradoxo, né? Fica muito confuso e eu não aprovo muito, assim, tudo. Não é que eu tô falando que é igualzinho Dio, tipo assim, volta no tempo. Aqui não é igual Dio, porque Dio é uma série que eu assisti, eu gostei, minhas opiniões, né? Mas
tipo, o final, tipo, foi muito forçado, sabe? Eles aceleraram demais, foi forçado, e eu sinto que podia ter feito um pouco mais, né? Sinto que podia ter uma história bacana, uma história, linda e conectada, tipo, muito mais com o passado, né, do que focando só no presente, assim, né? Porque o Kamen Rider Saga e o Kiba, eles são praticamente irmãos, assim, né? E meio que o arco final gira só em torno disso. E realmente tem poucas cenas do passado, né? E mais cenas do presente, tipo. Começaram a focar logo no arco final, tipo, assim, eu não sou contra isso, mas podia ter feito um plot tão da hora, algo que não precisava, tipo, ter aquela Queen do passado, tipo, até podia ter aquela Queen do passado, mas no final ser outro, sabe, no final ser outra coisa, com mais explicações, gente, com mais, como é que eu posso dizer, com mais, enredo, sabe? Porque da metade pro final foi muito acelerado, né? Acelerado demais, assim, tipo, eu gostei da série, achei ela interessante. Tanto é que no final essa coisa do paradoxo se torna algo fixo, tipo algo meio que diferente e muito complicado de entender, porque aparece um cara lá maluco, né, dizendo que tem problemas assim, e de repente tem 4 Riders, né? Tipo, esse carinha aí veio num futuro aí, né? E meio que tem 4 Riders pra lutar, assim, sabe? Como se a série nunca tivesse acabado, como se a série tivesse começado de novo, assim. É algo meio esquisito de se pensar, assim, sabe? Eu sei que vai vir um monte de gente aqui falar que tem outras séries com esse finalzinho aí, mas essa daqui, gente, Kamen Rider Kiba, é muito difícil. Tanto é que o personagem é difícil de engolir, né? Tipo, se tornou ainda mais bobão. Tipo, o cara já apanhava muito no começo, era muito bobo, assim, tudo mais. Eu sei que teve uma parte de amadurecimento, mas foi lá pro arco final, né? Porque antes disso, o nosso querido Wataru, ele só apanhava, só ficava triste, deprimido, assim, sabe? E o ator não tem carisma, gente. Tudo mais, né? E outra perda de tempo também, galera. E outra perda de tempo também foi o nosso querido Nago-san, como eu falei, né? Aquele cara lá chamado Shima-san, né? Que a gente nem sabe quem ele é, o que ele é da Megumi. Parece que ele é chefe, tipo, chefe da organização Azora, assim, sabe? E que também tem uma parte do conselho lá, que aparece só no arco final, que o conselho foi muita perda de tempo, que foi só pra fazer tensão mesmo, assim, sabe? E quando a gente acha que a série pode melhorar, que ela vai melhorar por conta que tem um arco bem bacana no passado, que é de salvamento do pai do Wataru, né? E eles vão salvar o pai do Wataru, assim, com muita tensão, assim, sabe? E praticamente não é meio que... Não, tipo, funciona, mas não do jeito que a gente queria, não do jeito que era pra ser a série, né? Eu concordo que tem gosto pra tudo, assim, tipo, a série é interessante de ver, né? Mas poderia ser tão diferente, que poderia até me encantar, né? Sabe? Tipo, eu acabei lembrando de tudo aqui, né? E a Mio-san, que é a namoradinha do Wataru no presente, né? Poderia não poderia ter morrido, tipo, eles tinham uma química, mano, tipo, ela era a única que fazia o ator ser, tipo, o próprio Wataru, tipo, pra mudar a aparência do Wataru, tipo, ela que fazia o Wataru ter carisma, tudo mais assim, mas ela praticamente quando ela se torna Queen, assim, tudo, e todo mundo descobre que tem pessoas que são fangaires, né, ao redor delas, praticamente tem três pessoas assim, tipo, o Kamen Rider Saga, o Kamen Rider Kiba e a Mio-san, tipo, pra fazer um triângulo amoroso logo no arco final, mano, tipo, algo meio que não tem lógica, tipo, eu até aceito a Mio-san ser a Queen, assim, tudo mais, assim, mas não a ponto dela desistir, dela meio que
meio que morrer assim, né? Tipo, morrer pelas mãos daquele cara. Daquele cara doidão lá que nem devia ser o vilão principal da série. Aquele tal de Bishop que também foi uma perda de tempo que vocês, se vocês verem, vocês vão ver o quão acelerado é Kamen Rider Kiba, mano. Eu tô até aqui tentando não magoar a galera que gosta, tipo, eu respeito todo mundo que gosta assim tudo mais, mas pra mim Kamen Rider Kiba é uma série boa, mas que poderia ter sido melhor, sabe? Tipo, não entra em nenhum top meu, mas foi interessante de assistir, de acompanhar, pelo menos só a primeira metade, porque a segunda metade deu aquele ar meio que cansativo e eu demorei bastante pra terminar Kamen Rider Kiba. Então é isso, galera. Eu acho que eu falei de tudo, né? Falei de tudo o que poderia ter dado certo. Tipo assim, eu não falei praticamente o que poderia ter dado certo, mas tipo assim, eu vou dar um exemplo mais resumido, né? Aqui poderia ter sido assim, né? A série, tipo, o pai do Wataru tendo ficado com a mãe da Megumi, assim, né? E depois eles tivessem o Wataru e depois depois que o Wataru nasceu, a Queen roubava ele, a Amanda do King do passado, né? A Queen do passado, claro, né? Aí depois o Wataru crescia com uma falsa memória aí, e o Wataru tinha que lembrar, tipo, de tudo, quem era a verdadeira mãe, assim, tudo, e daí ia ser um arco muito bom, um arco de irmãos, um arco de família, tipo, a Megumi e o Wataru são feitos praticamente pra ser irmãos, gente, pra ser irmão, sabe, assim, sabe, enfim, né, eu já falei um pouquinho de tudo, né, mesmo que tenha sido um pouquinho picado, cortadinho assim, né, eu não fiz muito acelerado, porque quando eu faço coisa acelerada, eu tendo a terminar rápido, né? Então eu quis fazer um pouquinho mais demorado essa review, né? Porque realmente é uma review sincera e muito legal aqui, né? Espero que todos vocês tenham gostado, né? Desse programa, assim. E a minha opinião é praticamente praticamente minha. Tipo, não é eu que vou decidir o que vocês vão assistir ou não, tipo, o que vocês vão gostar ou não. Mas enfim, deixa o like, se inscreva aqui embaixo e até o próximo review cast aqui no Toku Power, né, galera? Porque Kamen Rider Kiba não foi sofrível, né? Que nem Karenja, mas teve pontos que eu detestei e que eu poderia ser melhor, né? Mas enfim, até o próximo review cast no Toku Power.